Bem-vindos e bem-vindas a mais um Diabetes News. Diabetes News de hoje eu vou falar se é possível reverter o pré-diabetes e o diabetes tipo 2. Você vai entender tudo sobre isso e é o primeiro Diabetes News de novembro, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial de Conscientização para que a gente consiga diminuir o número de casos. Para quem ainda não me conhece, sou Stefano Pilon. Toda quinta-feira tem o Diabetes News com o melhor conteúdo que saiu sobre diabetes durante a semana. Eu pego e comento esse artigo para você. Então, se ainda não se inscreveu, clique em se inscrever, ativa o sininho. Toda quinta-feira você vai receber a notificação que subiu um vídeo novo. Vamos já conhecer o artigo. Com hábitos saudáveis, pré-diabetes pode ser reversível? Da Paula Machado, do UOL. E eu vou aproveitar e começar aqui, ó. Diabetes atinge cerca de 16 milhões de pessoas. Diabetes mellitus pode levar anos para apresentar suas primeiras manifestações. Esse é um grande perigo da diabetes. Ela é assintomática, ela não apresenta sintomas no início. Por isso, importantíssimos exames de rotina para a gente ver como é que está essa glicemia. Eu só vou ler essa introdução falando sobre o dia. Então, no dia 14 de novembro acontece o Dia Mundial do Diabetes. Por isso, o mês é dedicado à conscientização e prevenção dessa doença que atinge cerca de 16 milhões de brasileiros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. O Novembro Diabetes Azul torna-se ainda mais importante quando vemos que ainda, de acordo com a entidade, metade dessas pessoas desconhece o diagnóstico por ela não apresentar sintomas. As estatísticas são assustadoras e o número cresce de casos da doença está diretamente relacionada à má alimentação, sedentarismo e ganho de peso. Então, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ler o artigo inteiro, é bem interessante, mas o artigo de hoje é da Paola Machado e fala sobre essa questão do pré-diabetes e eu vou considerar o diabetes tipo 2 também. Então, ó, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, pré-diabetes é um termo usado para indicar que o paciente tem potencial para desenvolver a doença, como se fosse um estado intermediário entre a pessoa saudável e a diabetes tipo 2. E é exatamente isso que acontece. O corpo ele dá sinais antes de desenvolver a diabetes. Então não imagine que de uma hora para outra você vai desenvolver a diabetes tipo 2. São anos ele dando sinais, só que são assintomáticos. Normalmente você consegue identificar esses sinais com exames de sangue. Caso você não faça nenhum exame de sangue, a gente tem algumas outras características que nós podemos desconfiar, mas o exame de sangue é o que vai te pontuar exatamente o que está acontecendo com o seu corpo. Ó, em que o corpo vai se tornando resistente à insulina, isso é a palavra-chave, e as células deixam de responder normalmente a esse hormônio. Então vamos fazer um resumo rápido para quem ainda não compreendeu como funciona. A insulina é um hormônio produzido pelo seu corpo que tem a função de tirar o açúcar do seu sangue, sendo ele com atividade física, com atividades do dia a dia ou sem atividade nenhuma. Ele tem essa função de equilibrar. Você se alimentou com algum alimento que envolve, vai virar glicemia, vai virar glicose no seu sangue, por exemplo, um pãozinho francês, uma pizza, uma macarronada, ou uma fruta, pode ser a frutose, que vai virar glicose no seu sangue. A insulina ela é secretada e aí se torna em equilíbrio a glicose. Quando essa insulina, mesmo sendo secretada em uma maior quantidade, não consiga tirar essa glicose do seu sangue, você fica resistente ao hormônio da insulina, que é o que ele fala aí, e aí a sua glicemia ela já não fica nos níveis normais e ela acaba subindo. Muita gente acredita que após o diagnóstico de pré-diabetes, a pessoa inevitavelmente terá diabetes e levará o problema para a sua vida toda. Ó, exatamente isso. Mas não se trata disso, se você se cuidar, é claro, entendeu? Exatamente isso. Eu recebo muitos feedbacks. Minha mãe tem, eu vou ter. Então, se minha mãe tem diabetes, eu já estou no pré, é normal, eu vou adquirir. Nada disso.
você não precisa desenvolver a diabetes tipo 2, você vai descobrir agora aqui embaixo o porquê que você não precisa. Receber um diagnóstico de pré-diabetes significa que seu nível de açúcar no sangue está acima do normal, mas não alto o suficiente para ter o diagnóstico de diabetes. O que vai acontecer se o problema não for tratado? Então, vamos imaginar, existe um exame que é um exame-chave, ele chama insulina em jejum. Se você fizer esse exame e identificar como é que está a sua insulina em jejum, daqui 6 meses você faz novamente, então vamos supor que esse exame deu 7. E aí daqui 6 meses você faz novamente, esse exame deu 14. Daqui mais um ano após o primeiro exame, esse exame deu 20. Então significa que você está precisando de mais insulina para tentar manter a glicose nos níveis normais. Se você tem um hábito alimentar, faz atividade física, provavelmente esse exame que tinha dado 14, ele volte para o número anterior, que foi 7 no caso que a gente comentou. Então imagina que estava com 7, foi para 14. Em vez de você ir para 20, você voltaria para 7. Significa que você conseguiu fazer com que a sua insulina funcionasse de uma maneira mais eficiente e espantou a chance de desenvolver a diabetes tipo 2. Aqui ele fala do National Institute of Health, pontua que o pré-diabetes é reversível. E o diabetes tipo 2 também é, em alguns casos, dependendo de quanto tempo você descobriu o diabetes tipo 2 e como que está os seus hábitos e como está sendo a sua insulina em jejum. São essas as coisas que você tem que identificar. Com as mudanças de estilo de vida, a implementação de exercícios. Quais exercícios? Nós vamos descobrir mais abaixo, eu vou falar para você. Melhora no padrão alimentar, nutricional e, em alguns casos, a administração de medicamentos, sendo que todas essas condutas devem ser supervisionadas e orientadas por profissionais da área da saúde, especializados no tema como profissionais de educação física, nutricionista e médico. São os 3 pilares. Médico, endócrino, que vai te orientar na questão da medicação, nutricionista, que vai te orientar na questão do hábito alimentar, e o profissional trainer, no meu caso, especialista em diabetes tipo 2, que fazem 20 anos que eu faço isso, mostrar quais são os melhores exercícios para que você não perca tempo. Qual que é o grande diferencial de ter um personal? O resultado vem muito mais rápido. Você vai ver os resultados mais rápido e vai te motivar a continuar. Você não precisa 3 horas de academia, 2 horas de academia. Com 10 minutos iniciais todos os dias, você já vai sentir a diferença. E aí você vai aumentando gradativamente, chega a 30 minutos, 1 hora no máximo, não precisa fazer mais que 1 hora. O trabalho orientado de um personal vai fazer a diferença na quantidade de tempo que você precisa e na qualidade do exercício que você está fazendo. Esse é o grande diferencial de um personal especializado em diabetes. E aí vamos ver, as causas da resistência à insulina não são claras. Aqui eu já não concordo muito, entendeu? As causas da resistência à insulina são muito estudadas e é o excesso de carboidrato, você está acima do peso ideal e os hábitos de sedentarismo. Então, acredito muito nessas causas. Nesse pedaço não concordo muito, mas podem estar fortemente ligados a fatores genéticos, estilo de vida, como sedentarismo, má alimentação e obesidade. Foi o que eu acabei de falar. A parte genética, para vocês terem uma noção, de 10 para 1 seria 1 a chance de você ter um fator genético para desenvolver a diabetes tipo 2 e 9 questão de mau hábito alimentar e sedentarismo. Falando em saúde, temos que pensar por que mais que seja possível estar acima do peso, com os exames normalizados, a gordura corporal é inimiga silenciosa, às vezes está tudo bem, tudo dentro de todos os limites, e de repente, quando fazemos novamente os exames anuais, tudo está alterado. Se você fez exame, seu médico disse que está com pré-diabetes, fica tranquilo, exatamente. As pessoas se apavoram, ficam nervosas, querem procurar resultado, coisas milagrosas, e são detalhes simples como exercício, hábito alimentar, vão fazer toda a diferença. Então, evitar alimentos ultraprocessados. Então, exatamente isso. Fast food elimina da vida.
não consuma mais, que com certeza vai te fazer mal. O ápice da resistência à insulina é que você fica tão alérgico ao carboidrato que qualquer quantidade de carboidrato que você consuma, seu corpo sobe a glicemia. Então, essa é a grande característica. Abandona os fast foods, abandona os carboidratos, vem para uma alimentação low carb, que você vai ver o resultado junto com o exercício físico, vai eliminar essa doença e nunca mais vai desenvolver. Então aqui, ó, fuja do sedentarismo. Vamos entender quais são os tipos de exercícios agora que são importantes para você fazer. Sei que para muita gente é difícil achar motivação, essa é uma das grandes coisas que eu recebo, falta de motivação para treinar, e um trabalho de personal, um acompanhamento que eu faço, motiva demais as pessoas, fazem com que seja muito mais difícil elas desistirem no meio do caminho porque tem um acompanhamento. Mas o sedentarismo é um dos piores fatores para desenvolver o pré-diabetes, consequentemente a diabetes tipo 2. Um dos grandes benefícios do exercício para o diabetes é durante a contração muscular, é captado pelo músculo via celular independente da presença da ação da insulina. Então, como que funciona? Existe um ciclo que chama AMPK, que é quando o exercício solicita a glicose e ele não precisa da insulina. Então, olha que interessante. Você, diabético tipo 2 ou pré-diabetes, a sua insulina não está funcionando muito bem, sua glicemia está subindo um pouco. No caso, diabetes tipo 2 está subindo bem, no pré está subindo um pouquinho. O exercício físico não precisa que essa sua insulina funcione direito. No ciclo AMPK, que é o método DN+, que eu faço faz 20 anos, diabetes nunca mais, ele puxa essa glicose para dentro dele sem precisar da insulina. Então, insulina resistente, exercício não precisa da insulina, baixa a glicemia. Então, por isso que o exercício é fortemente recomendado e é um aliado para todas as pessoas que querem controlar a glicemia e para quem não quer desenvolver a diabetes. Em outras palavras, conforme o exercício é realizado, a glicose sanguínea contribui para a geração de energia muscular, permanecendo alta por sua captação por horas de atividade. Isso vai depender da atividade física, o que antes, repouso pós-alimentação não era possível. Então, vai depender da atividade e mais abaixo ela vai comentar e eu vou te explicar qual que é a diferença. Isso resulta na diminuição do quadro de hiperglicemia, que seria a glicemia alta, quando associada a uma dieta adequada, hipoglicemia antes formam um tratamento efetivo para o diabetes tipo 2. Olha lá, agora a parte importante para vocês entenderem. Apesar do exercício resistido, então a musculação, para quem imagina que a musculação tem que ser feita em academia, não é assim que funciona. Um trabalho muscular pode ser você levantar e sentar de uma cadeira, subir um lance de escada, levantar do chão e deitar. O próprio levantar da cama vai fazer com que você tenha um trabalho muscular. Então, tudo isso é um trabalho muscular. E o exercício aeróbio, ele é uma caminhada, ele é uma pedalada, ele seria uma hidroginástica, seria uma natação, esse seria uma corrida, esse seria um trabalho aeróbio. Os dois trabalhos são fundamentais para o diabético e eu vou ler aqui e vou te explicar o porquê. Eles resultaram nos mesmos benefícios em relação ao controle glicêmico. Então aqui eu discordo. Ó. Apesar de exercício resistido, musculação e exercício aeróbio resultarem nos mesmos benefícios em relação ao controle glicêmico, quando executados de forma combinada, eles promovem benefícios adicionais. Então, vou falar por que eu discordo dessa parte. O exercício muscular, ele não consome tanta glicose durante a sua execução. O exercício aeróbio consome muito mais glicose durante a sua execução. Então, a alternância entre aeróbio e muscular é muito importante. Em alguns exercícios você vai fazer ele no mesmo treino. Qual que é a vantagem do exercício muscular? O exercício muscular motiva o seu corpo a ganhar massa muscular, independente da idade. Quanto mais músculo você tiver no seu corpo, esse músculo novo precisa de glicose para pôr para dentro dele e ele vai armazenar essa glicose que antes estava sobrando na corrente sanguínea. O exercício aeróbio vai consumir
durante a atividade física e depois ele não vai consumir tanto. O muscular vai consumir mais pós-exercício. Existe uma combinação de alguns exercícios aeróbicos que vão fazer com que você continue solicitando essa glicose, dependendo do ajuste da intensidade, e isso é um trabalho bem diferenciado que tem que ser feito com o personal. Se você quiser algum interesse, escreve aqui no vídeo. Se tiver algum interesse, eu explico mais sobre isso. Vamos lá, o Colégio Americano de Medicina, a melhor opção para intervenção global nos quadros de diabetes e diabetes tipo 2. Então, o Colégio Americano recomenda também o trabalho muscular e aeróbio. De acordo com a ADA, né, que é a Associação American Diabetes Association, os exercícios podem reduzir o açúcar no sangue por até 24 horas após o treino. Então, para vocês entenderem, o trabalho muscular vai fazer com que você, pós-treino, consuma ainda essa glicose excedente. Um trabalho aeróbio, dependendo como você for fazer, vamos colocar um exemplo prático para vocês verem. Andar 1 minuto e dar um trotinho ou uma corridinha durante 20 segundos. Vai fazer com que seu organismo fique consumindo glicose após o treinamento, podendo chegar até mais de 24 horas. Pode chegar até 48 horas, que existem estudos comprovando isso. Se você está começando uma nova rotina de exercício, vá devagar, pratique atividades físicas leves por 10 a 20 minutos e aumentando gradualmente a intensidade e a duração dos treinos após alguns dias. Então vamos lá. Exercícios leves vão fazer um resultado leve também. A diferença é de ter um trabalho personalizado, que ele vai conseguir ajustar e vai fazer com que você não perca tempo, sendo que você poderia aumentar mais a intensidade e não aumentou porque você estava com medo, porque você viu que teria que ser leve durante os treinos de alguns dias. Então, não é assim que funciona. A gente tem que adicionar um treino forte, mas um forte que seja forte para você e não é o mesmo para mim, não é o mesmo para outra pessoa. Idealmente, você deverá ter de 30 a 60 minutos de atividade física moderada pelo menos 5 vezes por semana. Aqui eu também discordo. A gente pode fazer um treino de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos. Você, com um trabalho personalizado, você adequa a intensidade, consequentemente você não precisa fazer por tanto tempo e você vai ficar muito mais motivada, porque com 10 minutos de exercício, você fazendo todos os dias, o seu corpo associa esse novo hábito que você tem e é muito mais difícil você parar. Você não parando, o resultado vai aparecer. Os exercícios podem incluir caminhada, bicicleta, corrida, natação, combinados com exercícios funcionais musculares, que foi o que a gente sentou em cima. Foco no emagrecimento. A gente sabe que a diabetes tipo 2 vem associada a pessoa estar acima do peso. Quando você perde gordura, você consequentemente fica muito mais eficiente na questão da insulina e vai te ajudar demais com relação ao controle da diabetes. Reduza a carga glicêmica da refeição. Então, consumir menos carboidrato durante a refeição. Então ele fala aqui vários tipos de alimentos, é bem interessante para quem quer ler tudo. Depois o link vai estar na íntegra no final do vídeo, é só clicar para baixo. Evite o consumo de gorduras trans, que seriam os óleos, né? Sempre pode consumir as gorduras dos alimentos, mas aqueles óleos não utilize nenhum, tirando o azeite, que é uma gordura saudável. Preste atenção nos quadros de apneia com relação à parte do sono, isso tem uma relação bem interessante com relação à diabetes. Beba mais água. Beber água te ajuda a se alimentar menos. Quando você está bem hidratado, você sente menos fome. É uma estratégia muito eficiente que eu já comentei em outros Diabetes News. Então, beba bastante água, sinta-se bem hidratado. Se você sentir sede, já é o primeiro sintoma de desidratação. Controle na urina, a urina tem que estar bem clarinha. Quanto mais clarinha, melhor, significa que seu corpo está bem hidratado. Aqui já vem as referências, então vou fechar aqui para mim novamente. Esse foi mais um Diabetes News. Espero ter te ajudado, ter tirado várias dúvidas. Se ficou alguma dúvida ainda, escreve aqui embaixo no texto. Ótimo final de semana. Nos vemos semana que vem com mais um Diabetes News no Novembro Azul de Consciência a Diabetes.